Rei dos reis, anjo dos anjos, fonte inesgotável de luz, do pesar das minhas imperfeições, rogo a ti, seja comigo, Jesus. Benfeitor dos benfeitores, meu sublime governador, cessa em mim o que não for da vontade do Pai, seja comigo, Senhor. Fortaleça-me na fé, enriqueça-me de amor, proteja quem mal me quer, adormeça-me da dor, me engrandeça no perdão do Calvário Redentor, amoleça o coração deste mundo sem amor. Quando eu me sentir sozinho, seja em mim. Quando for meu fim, seja em mim, Senhor, Senhor, Senhor. Nos espinhos dessa vida, seja em mim. Na dor da despedida, seja em mim. Alma em tuas mãos, seja em mim, Senhor, Senhor. Que a morte, eu sei, não é o fim, morrendo é que se vive, enfim. Bendito seja meu pastor em mim, que a vossa luz me acenda, então clareie toda a escuridão. Bendito seja meu Rabi, irmão, que a morte, eu sei, não é o fim, morrendo é que se vive, enfim. Bendito seja meu pastor em mim, que a vossa luz me acenda, então clareie toda a escuridão. Bendito seja meu Rabi, irmão, irmão, irmão. Muito bem, meus irmãos, vamos então dando continuidade ao nosso estudo. Essa belíssima música que nós ouvimos serviu para nos encaminhar o pensamento, serve então como prece, e como a sua letra nos faz refletir, serve também para todos nós como uma página inicial. Então vamos dando continuidade ao estudo, sempre e sempre com a permissão de Deus, com a permissão de Jesus, o nosso Mestre amado, rogando aos nossos protetores espirituais que estejam conosco, nos auxiliando a entender essas palavras que são trazidas para nós através do nosso amado codificador Allan Kardec, através da pleiade de espíritos que trabalham com Jesus, para nos orientar, para clarear a nossa mente, para nos dar um norte, né, aonde devamos seguir. Na semana passada, na quarta-feira passada, o nosso irmão Cláudio, ele falou
fez o término, né, das explicações da parte que cabe da união da alma e do corpo. A gente ainda está no capítulo 7, falando da volta do espírito à vida no corpo, e a gente vai iniciar hoje sobre as faculdades morais e intelectuais do homem. Então a gente vai começar na pergunta 361, tá? Só lembrando que toda quarta-feira nesse horário, às 19 horas, a gente faz o estudo do Livro dos Espíritos, tá bom? Então vamos lá. Pergunta 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou mais, do homem? Então, de onde vem, né, aquela pessoa que é bondosa, que é carinhosa, que é amiga? E aí os espíritos respondem para Kardec: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Então, dá a entender, né, que aquela pessoa é de origem boa. Na verdade, é o espírito que encarnou nela. O nosso corpo não é o nosso avatar, não é o nosso instrumento. O nosso corpo, ele é uma exteriorização da nossa vontade. Ele faz a exteriorização da nossa vontade, da minha vontade espírito. Como a gente sempre fala, eu não tenho um espírito, eu sou o espírito. O que eu tenho é um corpo. Eu estou habitando nesse corpo momentaneamente, né? E em breve, não sei quanto tempo, em breve para algumas pessoas pode ser 100 anos, para outras podem ser 10, para outras podem ser 1. Então, daqui a um tempo, em relação à eternidade, em breve. Então, a eternidade não, em relação ao infinito, né, há muito tempo. Então, em breve, eu estarei despojada desse corpo, né? Então, esse corpo não me representa na minha vida de espírito. Ele me representa na vida de encarnado, tá? Ou de encarnada, nesse caso. Tá bom? Então, as qualidades morais que existem em nós, no espírito, na pessoa, perdão, sou eu, o espírito, que dou aquele corpo, essa qualidade moral. É o espírito que habita no corpo. E aí ele modifica a pergunta na 361A. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois do contrário poderias fazer acreditar na existência de espíritos sempre maus que chamais de demônios. Então, aqueles que estudam já a doutrina espírita há algum tempinho, sabe que o espiritismo não crê nos demônios como na acepção de anjo caído, como na acepção de espíritos sempre maus, votados ao mal infinitamente, que nunca sairão desta condição. Nós sabemos que demônios, né, ou mau gênio, ou que dá a intenção de ser uma pessoa ruim, podem ser chamados assim pessoas, assim como eu e você, que escolheram fazer o mal, estão na fase de fazer o mal, estão querendo fazer o mal, estão desejando ainda o mal, a distância do bem, estão à distância da palavra de Jesus, do amor verdadeiro, mas eles certamente, fatalmente, com certeza, um dia eles vão se cansar do mal, eles vão se cansar de agirem assim e aí estarão prontos, preparados para receberem as lições de Jesus. Claro que eles terão que aprender, né, que não se deve agir assim, com os erros que eles cometeram, passarão também pelo aprendizado, mas não serão maus para sempre, infinitamente. Ninguém. Então não existe, assim como não existe aquele espírito que foi criado anjo, para sempre foi assim. Deus criou ele bom, porque Deus não é injusto. Deus não tem privilegiados. Ele não escolhe esse ou aquele filho. Se a gente não escolhe esse ou aquele filho sendo imperfeito, muitíssimo imperfeito, imagina Deus.
Então não existe nem aquele que foi criado para ser eternamente bom, foi criado assim, não conheceu vicissitude, só o bem, também não existe aquele que foi criado para ficar eternamente ligado ao mal, tá? Então o Espiritismo não tem essa concepção nem de anjo, nem de demônio, nem de céu, na acepção de lugar iluminado e bendito, que só vão as almas puras. Não vai ninguém, daqui da terra não vai ninguém, né? O pessoal daqui ficou meio reprovado. Então que fica lá tocando o arco o tempo todo, enquanto há o inferno para aqueles que vão purgar eternamente, que vão responder eternamente pelos erros que cometeram, né? Então essa acepção para o Espiritismo não existe. Por isso que ele disse para a gente não dizer que encarnou ali um espírito mau. Não encarnou um espírito mau. É um espírito que ainda está escolhendo viver no mal. Então vamos para 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? São indivíduos estúrdios, maliciosos e não raro criaturas malfazejas. Ainda é a mesma coisa, porque o corpo é só avatar. O que encarnou nele foi um espírito que é assim, estúrdio, malicioso, malfazejo. A pessoa é assim. Então o corpo é só um instrumento para ele agir. Se naquele corpo tivesse encarnado um espírito de boa índole, o corpo ia agir como boa índole, porque o corpo é um instrumento. Ele é um instrumento. Se eu acelero um carro e ele atropela alguém na rua, eu sei que vai atropelar e eu não me importo, a culpa não é do carro. Se em vez daquele motorista tivesse um motorista atencioso, preocupado, que seguisse as leis de trânsito, isso não teria acontecido. Lembrando que o corpo é preparado antes da nossa encarnação para nós. Esse corpo, antes de eu ser concebida, ele foi preparado para mim, para a minha encarnação, tá? Cada um tem o seu corpinho preparado, ninguém cai de engano dentro de um corpo material, tá bom? Agora, 363. O espírito tem paixões de que não partilha a humanidade? Resposta: não, que de outro modo vô-las teriam comunicado. Então, o espírito lá no mundo espiritual, né, que a gente fala que é lá, mas não é aqui do lado, ele tem paixões que a gente não conhece? Não, que do modo eles teriam comunicado. Por quê? Porque nós somos os espíritos do outro lado. Eu, daqui a um tempo, como a gente falou, breve ou não, serei o espírito do outro lado. E vou ser exatamente como eu era aqui. Tudo que eu sentia aqui, o amor, o ódio, a bondade, a maldade que eu tinha, eu só tirei a roupa. Continuo do mesmo jeito. Então, se eu, lá do lado tivesse paixões, coisas que eu não soubesse, nós não seríamos as pessoas do lado de lá, seriam outras pessoas. Então, somos os mesmos, os encarnados e os desencarnados dessa fase, desse mundo de provas e expiações, somos os mesmos. 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e a inteligência? Certamente, e isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. Ai, menina, estou com espírito ruim hoje, só se for um desencarnado que está influenciando você. A gente não tem dois espíritos, um bom, um mau, dentro de nós. E nem fica ali, né, o anjinho falando coisa boa e o diabinho falando coisa ruim. São nossas escolhas, escolha da nossa consciência. Então, por isso que a gente é responsável por tudo aquilo que a gente cativa. A cada um será dado segundo as suas obras. Por conta disso, nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. 365.
Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? Então, a pessoa é tão inteligente, por que ela é tão viciosa? É que ainda não são bastante puros os espíritos encarnados nesses homens, que então, por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. Então, a gente que está acostumado a ir na casa espírita desde cedo, desde criança, na evangelização, a gente ouve falar das asas, né? As asas da moralidade e as asas da inteligência, né? Ambas, elas precisam estar num certo equilíbrio, porque quando a inteligência progride muito e a moral não, e aí, geralmente, eu vou usar essa minha inteligência, esse meu cabedal de inteligência, para o mal, para quem pagar mais. E se a minha moralidade eleva muito e a minha inteligência fica muito embaixo, então o que acontece? Eu acabo sendo enganado, né? Não tendo aquela perspicácia, a percepção de que algo de errado está acontecendo. Então aí eu preciso ter ali um equilíbrio até que ambas se unam num equilíbrio só, tá? Mas eu preciso também desenvolver a minha inteligência, não só a minha moralidade. Porque senão eu vou ser enganado o tempo todo. Uma pessoa de alta moralidade, vou deixar minha bicicleta aqui porque eu sei, eu vou deixar o meu carro aqui, não vai ter jeito, vai ser roubado, vai ser levado embora, né? Então eu preciso também da minha inteligência. Claro que foi um exemplo bem simpláriozinho, mas para a gente compreender que a gente precisa tanto desenvolver a nossa inteligência, estudar, aprender, quanto a nossa moralidade. Que na verdade é mais difícil, né? Mas a gente precisa desenvolver ambas, tá bom? Agora a gente vai para 366. Ela é um pouco compridinha, a gente vai lendo devagarzinho e estudando. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Então, a pessoa dizer que a aptidão intelectual ou a moral do homem está em outros espíritos diferentes entre eles. Então, a gente estudou aqui atrás, não é assim, nós temos um só. Mas vamos à resposta dos espíritos. Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse uma massa de espírito, uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um homem que não compreende certas coisas. E, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda nesse caso, tomam o efeito pela causa. Fazem, com relação à criatura humana, o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos do universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma causa única, Deus. Então vamos continuar agora com a notinha de Kardec. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a esse respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje, compreendem-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. Para nós, a matéria elementar única é o fluido cósmico, que é universal, né?
As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de várias espécies de ar, quantos os sons. De semelhante sistema decorreria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou o teriam deixado, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Lógico, se vêm vários seres a habitar em mim, aquele que veio e fez o mal, a responsabilidade não é minha. Mas também aquele que veio e fez o bem, a responsabilidade também não vai ser minha. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade. Então, como viria um espírito, ele é legal, o outro é ruim, a gente ia parecer que é bipolar, né? A gente não tem vontade, não tem gosto, não tem nada. Então, a gente não tem essa situação. Nós somos só essa pessoa. Por mais que de manhã eu estou chateada, com raiva, depois eu fiquei feliz, mas sou eu. A responsabilidade de todos os atos, bons ou ruins, são minhas. Tá bom? Então, aqui a gente encerra a questão que fala da faculdade moral e intelectual do homem. Essas faculdades vêm todas do espírito. É minha. É minha. Eu trouxe quando reencarnei. Tá? Agora a gente vai falar, na pergunta 367, a partir da 367, da influência do organismo. Tá bom? 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria. Então ele se une, se identifica com aquela matéria que é o nosso corpo, né? E os espíritos respondem assim: a matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Exemplo: eu sou uma pessoa que fui muito inteligente, tive a minha questão da inteligência estava muito elevada, mas a minha moral estava muito baixa ainda, e eu fiz uso da minha inteligência para o mal. Então, depois de preparar a minha reencarnação, eu vim no corpo de uma pessoa que tivesse necessidades mentais especiais. E aí, eu sou inteligente, tenho toda aquela cultura, toda aquela inteligência, sei fazer isso acontecer, mas o corpo não me permite exteriorizar o meu pensamento. Isso não quer dizer que eu não seja inteligente. Então, eu não me misturo com o corpo. O corpo não tira a minha competência, não tira a minha inteligência, não tira a minha moralidade. Eu só não posso fazer uso dela porque aqui na Terra o corpo não me permite. Como eu falei do carro, está sem combustível. Como que eu vou andar? Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer. Mas se eu sair, não vou andar um metro, mas se eu sair do carro e começar a andar a pé, eu vou para qualquer lugar. Então, o espírito, ele não tem embargo nenhum pela ligação com o corpo, a não ser aqui para fazer as coisas que ele precisa fazer. Mas se a pessoa, o corpo está com certa deficiência, seja onde for, na visão, na fala, o espírito permanece o mesmo. Quando ele se libertar do corpo, passado geralmente alguns momentos de perturbação, ele vai readquirir a memória, a visão e a fala, tá bom? Então ele não se identifica com a matéria. A matéria é o envoltório, tá? Ele vai explicar aqui mais um pouquinho. 368. Após sua união com o corpo, o espírito exerce com liberdade plena as suas faculdades? Os espíritos respondem: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Geralmente, quando a gente tem uma faculdade mediúnica, para exemplificar aqui, né, bem consciente, bem forte, né, como diz no Livro dos Espíritos, de um certo poder, que não é o poder que a gente chama
daqui na Terra, né? A pessoa com o olho fechado, com os olhos fechados, ela é capaz de sentir o espírito. Se ela for um médium vidente, de fato, ela com os olhos fechados vai ver os espíritos. Então, a gente não sente porque o corpo, ele embaça, como a gente falou antes, as nossas faculdades. Então, nós não temos encarnados como espírito a nossa faculdade como de espírito livre, de ir a qualquer lugar, né, de sentir, de perceber a presença boa de espírito superior. A gente precisa de um esforço todo para isso, porque a nossa matéria, ela embaça, né, essas faculdades que o espírito tem. Enfraquece, como diz aqui no Livro dos Espíritos. 368A. Aí ele vai continuar nas mesmas situações, né? Dessa liberdade plena. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco é a livre radiação da luz? É como vidro muito opaco, né? Para colocar bem a gente assim, ciente de quem nós somos. E uma notinha de Kardec. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito à de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. Então, se a gente, né, afundar num lugar onde está cheio de lodo, cheio de era, como é que a gente vai se movimentar? Então, é mais ou menos isso que Kardec está tentando aqui, com a sua didática maravilhosa, né? Tentando nos explicar, que ele adora fazer essas questões, esses exemplos, né? Essas similitudes para a gente poder compreender bem o que os espíritos estão querendo dizer. Então, é claro, resumindo, encarnou, a gente fica aí com bastante dificuldade de ter a liberdade que a gente tem quando está desencarnado. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Então, o nosso espírito ele está subordinado ao que o corpo tem, né? Ao desenvolvimento dos nossos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria para a execução. Então, se eu quero cavar um buraco e eu uso uma colher, vai demorar muito mais, talvez eu nem consiga cavar. Se eu uso uma pá, se eu uso uma reta escavadeira, né? Então, aí para a gente compreender a liberdade que o espírito tem, né? Depende também do corpo que ele tem e da faculdade que ele mesmo, como espírito, tem. Não adianta eu ter um corpo perfeito, maravilhoso, e eu sou balde de inteligência, ou eu não consigo, não tenho força de vontade, não tenho nada para agitar aquilo dali. Então, vamos para 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e os da faculdade morais e intelectuais. Então, é o cérebro que dá essa faculdade intelectual ou moral? Os espíritos respondem: não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, lembrando que o que ele falou antes, é o espírito que pensa, não é o cérebro. O espírito é que impulsiona os órgãos do corpo físico. 370A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens vem unicamente do estado do espírito. Então, já que vem tudo do espírito, tudo isso que o homem tem é diretamente do espírito? E aí os espíritos respondem assim: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado,
Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades, que foi o que nós falamos antes. O espírito pode ser muito inteligente, mas também aí o cérebro não ajudou, né? Então não tem como ele exercer toda a sua inteligência, porque questões biológicas no cérebro impedem, né, por alguma situação que ocorreu, que ele não pode ali colocar toda a sua extensão. Se ele tem um problema no cérebro que proíbe a fala, como eu falei, a visão, a audição, como que ele vai? Não tem como, né? Porque o cérebro impede que ele exteriorize isso. E temos aqui então uma notinha de Kardec. O termo, encarnado traz o espírito certas predisposições. E se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estiver o princípio das faculdades, o homem seria máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade dos seus atos. Forçoso, então, for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos bobos houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Então ele está falando que se fosse assim, que se fosse pelo cérebro, né, que comandasse, qualquer um de nós poderia fazer coisas maravilhosas, né, sem raciocinar, sem pensar sobre aquilo, e não é assim. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese, se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara deste ou daquele órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Então não tem como. Foi o meu cérebro que me mandou ser mal? Foi o meu cérebro que me mandou ser bondoso e caridoso? Então a gente não tem culpa. Ó, Senhor, não tive culpa, foi o meu cérebro. Então, né, nós somos o móvel da ação. Nós, o espírito. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos, por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Sirvamo-nos de uma comparação trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhecem que o homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho da faculdade. Quando você vê a pessoa embriagada na rua, ela é o formato, é o rosto dela, o modo dela andar que faz ela ficar embriagada? Não, é o álcool que fez aquilo com ela. Então é isso que ele está dizendo. É o espírito que coordena e comanda todas essas questões. Tá bom? Então essa é a questão, a influência do organismo, né? Fazendo um resuminho básico, o organismo influencia na questão do espírito se mostrar, né? Na sua fala, na sua inteligência, né? Ele embota essas questões, mas toda exteriorização de pensamento, de inteligência, de sentimento, toda essa questão é do espírito, é nossa, é nossa. A influência do organismo é, como eu falei, toda material. Eu não posso me levantar porque o corpo não permite, mas o espírito sabe, consegue se levantar e volitar. Tanto que quando ele está fora do corpo físico, na emancipação, como pelo sono, ele faz tudo o que ele pode fazer. Ele faz tudo o que ele pode fazer. Ele anda, ele caminha. No livro O Céu e o Inferno,
tem a evocação de um jovem de 14 anos que estava totalmente paralisado, mental do corpo, e quando ele foi convidado, ele não falava nem nada, ele era alimentado, e quando ele foi evocado na reunião mediúnica, ele disse: olha, eu sou fulano de tal, estou assim porque pelas coisas erradas que fiz na época de Luís XV, coisa e tal, e daí conta e conversa direitinho. Então, é só o corpo. Essa leitura ela é muito maravilhosa. Eu vou colocar para vocês aqui aonde que está o capítulo para vocês lerem em casa no Céu e Inferno, para vocês fazerem essa leitura desse rapaz, desse chamado, dessa evocação de um espírito encarnado. O rapaz encarnado foi chamado a dar explicações, né, perguntando. E aí eles tiveram até assim uma surpresa, porque quando do corpo, ele não reagia, como eu falei, não reagia, não fazia nada, não se mexia, nada, era alimentado, né? Alguém tinha que alimentá-lo, até para ele comer a comida era difícil, precisava ser comida líquida. Então ele vai ser chamado e ele conversa normalmente, dá ali as suas explicações, até o porquê dele se encontrar com aquele corpo. Tá bom, meus irmãos? Bom, como eu gosto muito de música, e eu coloquei uma música no início para ser a nossa página e a nossa prece, eu vou colocar aqui também uma música no final para vocês acompanharem. Aproveitem para pegar o seu copinho com água, aquele que não pegou, tá? Põe seu copinho com água, pede a Jesus, vai ouvindo a música. É tão bom, música geralmente, né? Pelo menos no meu caso, ela me faz entrar em comunhão com mais facilidade. Eu consigo assim me elevar um pouco mais quando eu ouço as músicas. E aí você pede a Deus para abençoar você, a sua casa, a sua família, né? Te fortalecer, te amparar. Peça para que a sua água seja magnetizada, para depois da prece, da música que você beber, você se sentir bem, se sinta fortalecido. Continue aí ouvindo as reuniões, ouvindo as suas músicas, as palestras, tudo aquilo que te eleva, e não vamos desistir, né? Porque o nosso caminho é para frente e para o alto sempre. Que vocês tenham uma boa noite e vamos então ouvindo essa canção que vai encerrar a nossa reunião na noite de hoje. E agradecemos muito a Deus por estarmos aqui juntos, reunidos em nome dele, em nome do nosso mestre amado Jesus e de nossa querida mentora Joana d'Arc. Boa noite a todos. Não possa alcançar, já não há um
São chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é nosso papel, unificar as nações.